Olá, bem-vindos a mais um programa Urbanidades. Você que está cansado de ficar vendo em casa reprise do programa Urbanidades, você vê o César com uma cara, gordo, mais mal gordo, menos gordo, mas geralmente mais obeso do que deveria, está tendo hoje a experiência de um cenário diferente. Significa o quê? Significa que a gente está entrando numa nova temporada do programa Urbanidades. Esta que é a 7ª temporada. Para a 7ª temporada, este programa tem uma cara diferente. Ele é produzido pelos alunos do 3º ano de jornalismo da Universidade Católica de Santos, que escolhem a pauta, que convidam o meu entrevistado e que participam do programa. Tá? Eu estou hoje com o Jean Cavalcante, que é aluno do 3º ano e que está aqui com essa experiência diferente para ele, levemente nervoso, um pouco ansioso, né? E estou com a minha entrevistada, a quem eu agradeço de início e vou agradecer muito ao longo do programa, porque a gente vai falar bastante números, viu? Porque 20 e poucos minutos de programa é quase que esperar o ônibus no ponto batendo papo. A Samara dos Santos Carvalho, que é mestre em Ciências Sociais pela Universidade Estadual Paulista, Unesp, e que atualmente é professora de Sociologia. E que veio conversar com a gente aqui sobre o que, Jean? Sobre militância negra. E já para introduzir o nosso telespectador no tema, vamos fazer a pergunta essencial para ela sobre o tema. O que é a militância? Militância, boa pergunta. O que é militância? Olá, antes eu queria agradecer o convite, em nome da Universidade dos Estudantes de Jornalismo. Para que a gente possa falar em militância, a gente precisa antes entender o que é um movimento social. Então, o movimento social são ações coletivas que elas têm o objetivo de reivindicar pautas que não são atendidas pelo Estado. Em linhas gerais, esses movimentos se colocam de forma contrárias, porque eles partem do princípio que alguns direitos, como saúde, educação, a questão ambiental, a questão da terra, que é muito importante no país, não estão sendo atendidas pelo Estado. Então, o movimento social ele tem essa organização, né, de reivindicar para toda a sociedade civil alguma forma, alguma demanda, direito. Então, o militante é aquela pessoa que se engaja em algum tipo de movimento social. É que a gente pega a palavra militância, né, e vai buscar o militar em algum momento, né? Uma coisa que é adversa justamente à militância, né? Infelizmente, algumas partes sim, né? Bom, e aí militância negra? Sim, então o militante, né, ele se organiza dentro de uma infinidade de formas, de pautas de mobilização. E quando a gente fala em movimento social ou em militância, a gente precisa ter em mente que não existe uma única forma de pensar a militância. Então, quando eu penso em movimento negro, por exemplo, não existe uma pauta unificada. A gente sempre fala em movimento social como movimentos sociais, no plural. Assim como movimento feminista, eu não posso falar em feminista, eu tenho que falar feministas, porque é uma infinidade de questões. Então, o movimento negro, ou o militante do movimento negro, é aquele que tenta reivindicar com base numa lógica de que o Estado, desde o processo da escravatura, não atende, né, efetivamente aos direitos da população negra, então ele tenta reivindicar essas demandas. Deixa eu ir te interrompendo, a gente tem uma dinâmica aqui, senão Sim. A gente não consegue colocar nem o Jean, nem eu consigo colocar algumas questões. Né? Ok. Então você está me dizendo que existe um processo de militância em defesa de certos direitos e em face a certas falhas do Estado em atender necessidades básicas de uma população. Exatamente. E existe um recorte aí que é dado por uma população específica que é, no caso, de um viés étnico negro. É Sim. Isso, né? Mas, e por que soa tão, pelo menos para os poderes estabelecidos, uma coisa tão contrária? Porque é muito comum você falar assim, mas será que eles não veem que a gente faz isso, faz aquilo, e que também temos ações positivas e tal? Não tem esse discurso também, por parte do governo? Ah, sim. Mas a questão que se coloca é que sempre a gente está envolvido com questões de poder, né? Então, os movimentos incomodam. Acho que é uma coisa bem importante da gente pontuar, porque o movimento, assim como a questão sindical ou tantas outras greves e reivindicações que a sociedade vai se colocar, se pautar, ela tem um objetivo como incomodar, porque é só incomodando que as suas questões serão ouvidas. Então, existe mesmo esse enfrentamento com o Estado. Claro. Você quer comentar? Não, você falou sobre as falhas do governo e eu queria perguntar, esses movimentos, eles só existem por causa das falhas do governo? Ou eles podem surgir de qualquer
qualquer outro meio, assim. Talvez o que o João queira colocar, tentar complementar a ideia dele, né? É sempre um movimento reativo a uma ineficiência estatal, ou ele pode ter também uma geração espontânea no sentido de buscar algo a mais? Não, ele pode também ser um movimento de parceria com o Estado. Quando a gente percebe as mobilizações que envolveram as eleições pós-2014, você teve tantas pessoas que foram às ruas em defesa da manutenção daquele governo, como pessoas que foram às ruas, né, reivindicando, né, a saída, né, das pessoas que estavam envolvidas com o governo. E aí uma coisa muito interessante é que não necessariamente os movimentos sociais eles estejam reivindicando luta por redistribuição de riqueza. Eles podem também ter uma pauta de identidades, ou seja, o reconhecimento da sua identidade. Na verdade é curioso, porque eu posso estar enganado, você me corrige. Sim. É quase que um corte transversal na sociedade com relação a essa militância. Ela transpassa faixas etárias, classes sociais e foge do que você esperaria ser uma luta de classes mera e simplesmente. Ah, com certeza. Não precisa ter. É interessante deixar para a população de casa entender, o público, que não teria essa necessidade de ser visto como um movimento engajado em partidos ou uma coisa muito rígida voltada à questão de classe. Por exemplo, alunos que se organizam para reivindicarem melhores condições para a sua escola é visto como um movimento social. Uma associação religiosa que luta para que alguma demanda dentro da sua comunidade seja efetivamente conquistada também é um movimento social. O que é importante a gente ter em mente é que são demandas coletivas, elas precisam ter como base a reivindicação de direitos dentro de uma lógica de coletividade. Tá. Você acha que é um sinal dos tempos ou do momento do século XXI que exista uma diversidade tão grande de movimentos com reivindicações tão distintas também? Sim, é um momento muito importante para a gente pensar, porque uma série de identidades que até então eram vistas ou efetivamente não eram tão respeitadas, por exemplo, vamos pegar a questão do movimento LGBT. A luta pelo direito à união, né, estável é uma demanda recente, que aí também você tem setores mais conservadores da sociedade que acabam de alguma maneira se sentem, como que eu vou dizer, pensar, que sofrem por isso, né? Então as pessoas, elas às vezes acham que o direito conquistado do outro pode vir a acarretar ou a inibir o seu direito, que também é um problema de interpretação. O movimento social, quando ele pensa numa linha de exigir direitos, ele nunca tem o objetivo de retirar direitos de uma parcela da população. Eu tenho vontade de perguntar alguma coisa sobre essa questão da reação conservadora por tirar alguém ou ameaçar alguém sair de uma zona de conforto para aceitar o outro. Sim. Mas, infelizmente, vou ter que chamar o comercial. Tudo bem. A gente vai voltar daqui a um minutinho e eu Ok. continuo falando sobre isso, sobre racismo, Sim. sobre cotas, enfim. Fica com a gente já volta, né?